Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast Life. Nesse mês a gente vai estar conversando com os pastores convidados, que são amigos aqui do Ministério Lifehouse. E hoje eu trouxe um pastor muito querido, muito especial, que ele é pastor na igreja Alive Church. É o pastor Cliff. Glória a Deus. Olá, gente, graça e paz. A pergunta que não quer calar, vocês estão felizes, né? É uma alegria estar por aqui, é uma alegria estar com os irmãos aqui, compartilhando um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito e vai fazer. E eu creio que sempre que a gente se reúne em nome do Senhor, sempre tem edificação do reino de Deus. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Amém. Amém, amém. E eu estou aqui nos bastidores, que vão me ajudar aqui na conversa, com nossos diácono Bruninho e diácono Júnior. Fala aí, jovens. Galera. Fala, galera. Muito Tamo bom. Aqui. Beleza? Aqui nosso amigo Thomas também está nos ajudando hoje ali, na parte de câmera e som. E é isso aí, gente. Vamos lá, vamos começar. E vou começar já perguntando, pastor, se puder dizer teu nome completo, RG, você pega uma brincadeira. Sai daqui com a pré-compra aprovada. Ou não, né? Onde o pastor nasceu? Como é que está a estrutura da tua família hoje? Meu nome é Cliff. É o meu nome mesmo, Cliff. Cliff Anderson Ferreira. Eu sempre brinquei que é Cliff Anderson Ferreira. E eu sou natural daqui de Curitiba mesmo e cresci aqui. Aí fui um tempo, morei em Chapecó a trabalho. Lá eu encontrei a minha amada esposa, né? Somos casados há 18 anos. Sou pai do Matheus, que tem 18 anos também. Sou pai da Ana Carolina, que tem 11, né? E somos pastores na Live Church há 4 anos, né? Começamos esse ministério, né? A nossa caminhada, eu conheci ao Senhor Jesus quando criança ainda, na Igreja Quadrangular, pertinho, na Salgado Filho. E a gente conheceu a palavra, teve promessas do Senhor, né? Felizmente caminhei longe do Senhor há alguns anos, mas depois que voltei, é muito importante, eu quero deixar aqui, quando a gente diz ensina a criança no caminho que deve andar, né? No caminho, né? E quando ela crescer não se desviará dele, porque todas as vezes que a gente traz a criança, existe uma semente, né? E existia uma semente no meu coração, e por mais que a gente andou alguns anos longe da presença do Senhor, longe dos caminhos do Senhor, né? Sempre pulsou no meu coração uma promessa de voltar ao Senhor, né? Sempre pulsou no meu coração a promessa que o Senhor iria usar a minha vida, né? E eu dizia para alguns amigos ainda, eu estou aqui hoje com vocês, mas um dia eu vou ser pastor, né? Ninguém acreditava, né? Mas hoje, quem sabe, olham aí, mas eu queria deixar, eu não sei quem está nos ouvindo, né? Às vezes você está por algum caminho que não era a promessa do Senhor, né? Mas a semente da promessa, ela sempre está no nosso coração, né? E se ela foi depositada uma semente, quem sabe você depositou uma semente na vida do teu filho, hoje ele não está, né? Eu tenho certeza que essa semente germina no tempo, né? Uhum. O filho pródigo, o pai não foi atrás do filho pródigo, né? O filho pródigo, um dia, a semente que estava plantada no coração dele queimou, né? No coração dele, ele disse, lá na casa do meu pai. E da mesma forma, um dia eu estava como filho pródigo, eu disse, lá na casa do meu pai, eu tinha promessas lá na casa do meu pai, eu tinha um lugar de honra, né? Uma promessa para me levar a um lugar de honra, e o Senhor queimou essa promessa no meu coração, e eu voltei aos caminhos do Senhor, né? E de lá para cá a gente tem trilhado um caminho dentro da promessa que Deus tem feito a nossa vida, né? Então eu voltei ao Senhor, já me envolvendo sempre na igreja, né? A paixão voltou, né? E aí também a minha esposa se converteu, né? A minha esposa era uma família muito tradicional do interior de Santa Catarina, católica, né? Lá o povo todo é romano, né? E então assim carrega alguma religiosidade, até uma resistência, né? Mas hoje a família da minha esposa é uma bênção pra gente,
é a nossa família, e a gente celebra muito por isso. E aí voltamos ao Senhor, caminhamos aí pelo ministério até que o Senhor nos colocou à frente, né? Fomos enviados pelo pastor Hernandes Santos para começar a Graça Church, Umbará, né? E alguns meses depois ele emancipou a gente e a gente fundou a Live Church, né? Onde completamos aí no mês passado 4 anos de ministério, para a glória do Senhor. Temos sido abençoado por lá e o Senhor tem enviado vidas, nos confiado para cooperar com aquilo que ele tem feito, né? Amém, glória a Deus. E agora estão de tempo novo também. Glória a Deus por isso. Aleluia. Uma bênção do Senhor. Uma bênção do Senhor. Amém. E que legal, né? Eu não sabia que vocês congregavam na Graça Church do pastor Hernani, né? O filho dele, o pastor Jean, esteve aqui também. Uhum. Nossa, foi uma benção, assim. Conversa com eles também foi uma benção. Eles também, assim como todo o nosso conglomerado de pastores amigos, assim, são, nossa, uma benção. De Deus mesmo. Bênção. Eu voltei para Quadrangular, me formei pelo Instituto Teológico da Quadrangular, sou formado em teologia, fiz os 4 anos lá. Fui consagrado pastor pela Quadrangular, né? Pastor auxiliar em 2 Quadrangulares, e aí em um momento eu conheci o pastor Hernani e a gente começou a congregar com eles aqui no Xaxim. E aí a gente congregou com eles 4 anos e eles nos enviaram, né, como igreja. Então a Live Church tem uma semente da graça. Que legal, que legal. E pastor, me conta mais assim esse tempo de como é que tá fora, né? Porque eu também estive fora, né? Eu cresci na igreja, mas também passei um bom período fora. Só que eu também tive várias promessas na minha vida e aquele negócio, né? Tipo, às vezes você tá tão descrente, né? Eu achei interessante, o pastor falou, eu sabia que ia ser pastor mesmo estando fora, né? Só que tinha momentos, cara, eu ficava descrente demais, assim, falando, capaz esse negócio aí, nunca mais vou voltar e tamo aí. Como é que foi esse tempo, pastor? É claro que a gente, não é todo momento que você lembra das promessas, né? Quando você está no mundo, você está querendo a tua herança, né? Querendo a tua herança no mundo, buscar a tua felicidade acima de todas as coisas, e o teu coração muitas vezes cega, né? O teu entendimento, né? Naquilo que o Senhor tem para você. Mas eu vejo assim que o Senhor tem momentos, né? Que você passa, né? E o Senhor permite situações que são muito pedagógicas para a gente passar, né? Então toda a dificuldade, né, que a gente passa, a gente consegue olhar, né? Não à toa o filho pródigo foi servir porcos, né? Não à toa ele esteve lá nesse lugar da vergonha, porque o judeu nem comer porco ele não comia, né? E ele foi lá tratar porcos, né? Então assim, ele se sentindo imundo mesmo, né? Eu vejo que essa situação que o Senhor permitiu sobre a vida dele, na parábola, foi muitas coisas que o Senhor permitiu na minha vida, né? E eu entendo que naquele momento, né, quando a gente passa por essa adversidade, essa problemática na nossa vida, a gente consegue olhar, né? E eu vejo que o Senhor nos permite, sim, né? Hebreus 12 diz que o Senhor exorta, né, corrige aqueles que Ele ama, né? Eu imagino que foi isso que me fez voltar, né? A correção do Senhor, e muitas vezes o Senhor permitiu muitas coisas, né? Paulo escreve em Romanos 5,3, nós nos gloriamos nas provações ou nas tribulações, nas provas, porque elas trazem perseverança e um caráter aprovado, né? Então, são situações que fazem a gente voltar a perseverar, são situações que fazem a gente voltar no lugar de ter um caráter aprovado novamente. Eu vejo que essas situações que nos fizeram ou nos ajudaram a voltar, né, para o Senhor. E glória a Deus por isso. Amém, amém. No caso, pastor, assim, só foi relembrar o que Deus tinha para você, né? Já como você falava, não, um dia eu vou ser pastor. Você já sabia praticamente que um dia você ia ser pastor. Deus já tinha confirmado isso, acho, para você. Aí você falou, não, Deus só foi relembrar, olha, o que eu tenho para ti é isso aqui. Exatamente. E eu acho que a gente lembra das promessas do Senhor no deserto, né? No deserto a gente lembra das promessas do Senhor. E como foi bom, né, passar fazer o caminho de volta, né? Eu lembro brevemente aqui o Senhor me trouxe à memória, né, a conversão da minha esposa, né? A gente
recém-casado, meu filho tinha recém-nascido, né? E ele tinha alguns meses de idade e eu estava começando a ir na igreja. E aí eu convidei ela para ir, ela disse, não vou, e bem resistente. Eu de novo, vamos, né? E era uma cruzada com um coreano, né? E aí, de tanto insistir, ela falou, eu vou então, mas eu vou ficar no carro, né? Aí eu entrei, ela ficou no carro, daqui a pouco eu vi ela do lado, ela falou assim, todo mundo passava no carro, queria saber o que eu tinha, que eu estava ali, e ela subiu, né? E no meio do culto, o nosso filho, com poucos meses, começou a chorar muito. Mateus? O Mateus. E ninguém entendia o porquê que ele chorava, e ele chorava tanto ali. E aí, a gente foi pro berçário, veio pegou, e o menino já estava ficando roxo. Aí veio uma mulher e disse para ela, você quer que eu chame o meu marido para dar uma olhadinha nele? Ele não sabia quem que é teu marido, né? É um médico? Ela falou assim, o meu marido é pediatra. Era falou, meu marido é pediatra. Eu falei, não acredito, por favor, né? Chama ele aqui. E o Senhor veio, né? E ele tirou a roupinha do Mateus, quando ele tirou assim, ele passou a mão perto da virilha dele e falou assim, vocês tinham visto essa hérnia nele? Aí a gente não, e a Dani falou, não, eu troquei ele, e eu olho toda hora, imagina, pai de primeira viagem fica vendo até o fiozinho de cabelo que nasce, né? Não tinha isso nele. E aí, a gente se desesperou e ela disse, mas o que a gente faz agora, né? Aí ele falou assim, é muito perigoso, a gente não pode deixar por muito tempo. Você vai no meu consultório terça-feira, a gente consulta e já marca uma cirurgia, né? Daí ele olhou para ela assim e disse, ou então você entra naquela fila ali. E o coreano estava orando por cura, né? E ele falou, se você quiser, entra naquela fila ali. E ela disse, eu quero, né? E já arrumaram um lugar para ela lá na frente. E eu brinco, eu não sei o que o coreano falou. Mas eu sei que ele orou na vida do Mateus. E ele parou de chorar na hora. Né? Glória a Deus. E ele parou de chorar ali. E aí ela já subiu, aceitou Jesus. E ela queria receber o Espírito Santo. Ela subiu lá e já saiu chorando do altar. E ela voltou e ainda na dúvida. Aí na terça-feira a gente estava numa condição difícil. Mas demos um jeito de fazer a consulta, né, para validar, né? Tomé só acredita vendo. Tem que validar. E aí a gente foi lá e ele falou, olha, ele não tem mais nada. Nossa, né? glória a Deus. E eu lembro que e ela até hoje ela diz para mim, naquele dia eu fiz uma promessa para o Senhor, né? E que eu nunca me afaste do caminho do Senhor. Se for para mim me afastar do caminho do Senhor de algum jeito, eu quero que o Senhor me leve, né? E por isso sim, a gente, até mesmo você vê uma prova, né, a gente estava falando, né, algo que a gente passou e era o nosso maior tesouro naquele momento, e é os nossos filhos, né? Mas naquele momento ali o desespero e a glória de Deus se revelar, né? E fez um impacto no coração dela, né? E glória a Deus por isso, né? Então quando a gente diz o que a gente tem feito na caminhada, né? É o que o Senhor tem feito em nós, para que a gente possa estar caminhando. Glória Amém. a Deus por isso. Nossa, que sirva de testemunho para muitas pessoas, né? Para edificarem a fé de muitas pessoas, né? Pastor, me conta uma coisa. Como é que o pastor conheceu o pastor Alexei? Pastor Alexei? Porque eu fiquei sabendo que é uma história interessante. Assim. O pastor Alexei, a gente congregava na Graça Church e o pastor Alexei é sobrinho hoje é pastor também, o pastor Claudinho, né? E o Claudinho levou ele para a igreja, não era pastor na época o Claudinho, e o Alexei é bom músico, né? E ele falou, pastor, estou trazendo meu sobrinho aí, que toca muito bem e tal, mas ele não tá bem firme na igreja, né? Os caras estão levando ele a querer tocar um sertanejão por aí. E aí a gente fez uma amizade lá e quando a gente veio para a Graça Church Umbará, ele ficou lá aí mais um pouco, né? Mas era pertinho da casa dele, então ele optou por vir para cá, né? E de lá para cá o Senhor tem feito promessas na vida dele também. A gente teve a graça de consagrar ele pastor, né? E pela caminhada e por tudo que o Senhor tem feito, pela promessa na vida dele. E foi bênção também. Amém. Ele é uma bênção nas nossas vidas.
e um companheiro de ministério, um companheiro daquilo que o Senhor tem feito. Amém, glória a Deus. Pastor, o que tem de projeto hoje para a live lá? Como é que está o andamento da igreja? A gente está com muita expectativa no Senhor, né? A mudança foi uma promessa do Senhor, né? A gente não entende, não sabe como aconteceu tudo, né? Porque estava muito além da nossa capacidade financeira, estava muito além da nossa capacidade de, por exemplo, de achar um lugar, né? Contar um breve testemunho aqui, né? Fica à vontade. A gente tinha muito claro, né, que precisava largar as tendas, né? A gente estava num lugar muito pequeno fazendo. Tinha gente que ficava na cozinha lá assistindo culto, gente, do início ao fim, né? Então a gente precisava um lugar maior, largar as tendas, e a minha oração, que a gente tinha uma área de estacionamento, a minha oração era sempre que o Senhor permitisse, né, através do proprietário, que ele deixasse a gente construir alguma coisa do lado para aumentar, para compor e aumentar um pouquinho a igreja ali, né? E a minha oração sempre nesse sentido. E um amigo nosso, o apóstolo Dani, estava ministrando na igreja, e a gente orando, e eu compartilhando aquilo com ele também. E o apóstolo Dani parou uma hora, ele estava orando e ele parou. Eu até achei engraçado, ele com o olho fechado parou, né, e ficou, né, e estava um mover na igreja grande, né? E eu fiquei olhando o que está acontecendo. Ele ficou um tempo assim. Daqui a pouco ele abriu os olhos, chamou eu, ele falou assim: veio um anjo aqui, pastor, e entregou uma chave na tua mão. Nossa. E ele falou para mim assim: e o lugar é novo, você não vai precisar se preocupar em construir. Nossa. E eu falei, não entendi nada. Eu falei, Senhor? Então tá bom, né? Eu tomo posse, né? Porque eu tinha no meu coração também uma direção de Deus de não sair do lugar que a gente está. Eu creio muito nisso, numa autoridade geográfica na igreja, sabe? Uhum. Eu creio muito nisso no meu coração, que o Senhor nos dá uma autoridade geográfica, né? Quando a gente escuta ou lê sobre as igrejas, né? Paulo diz a igreja de Éfeso, né? É uma autoridade local, né? Uhum. E eu entendia que essa localidade, além da compaixão de irmãos, né? Às vezes pode ser que pra gente, de repente, estar escutando é fácil, mas tem gente que 2 quadras, 500 metros, ou 5 quilômetros pra gente, é tão pertinho, você vai, né? Mas pra gente, tem gente que vai ficar impossibilitado de ir, né? E eu entendo que o Senhor nos plantou ali com uma visão também, né? Porque o Senhor nos dá uma autoridade geográfica e uma visão para aquele lugar, né? Cada lugar que Paulo ia implantar uma igreja tinha uma visão diferente, né? Para Éfeso, ele não podia simplesmente trazer uma palavra, né? Para Éfeso tinha que ser um milagre sobrenatural, porque eles viviam isso, né? De uma forma pagã, mas eles viviam isso, né? Eles precisavam ver o sobrenatural de Deus. E por isso Paulo diz em 1 Coríntios 2,4, né? O evangelho do Senhor não é somente por palavras persuasivas, mas é pregado pelo poder do evangelho. Então, o Senhor nos deu uma autoridade geográfica, uma visão, e eu não queria sair dali, né? Eu tinha muito claro isso no meu coração. E eu rodava ali, não tinha um lugar assim, né? E aí o irmão me ligou: pastor, tem um barracão que está construindo aqui na esquina de casa, tá? 350 metros da onde a gente estava. E eu olhei o barracão de fora, parecia pequeno. Eu falei, não, isso aí não dá pra gente, né? E aí um outro irmão me ligou na mesma semana. Eu falei, pastor, eu vi um barracão lá assim também. Aí eu falei, os irmãos estão... Eu vou lá olhar, né? Tinha passado só na frente assim. Falei, é muito pequeno. Falei pra Dani, é muito pequeno, amor, não vai dar, né? E aí a gente foi olhar, né? E um lugar excelente, né? 1.000 e tantos metros de estacionamento atrás, né? Um barracão de 1.000 metros. A gente conseguiu aumentar o espaço também, fazendo 2 andares de salas. Então foi uma bênção do Senhor, né? A gente alugou direto com o proprietário, né? Porque você vai alugar um imóvel maior, hoje em dia é muito difícil. Alugou direto com o proprietário. Vocês têm uma ideia do milagre? E ele falou assim, faça o contrato de locação e traga primeiro assinar. Você faz, né? Então, sem dúvida alguma, foi o Senhor que abriu, né? O Senhor fez algo novo pra gente, né? Olha que presente maravilhoso, né? Um imóvel novo pra gente usar. E quando eu fechei, eu entrei lá dentro, contemplei, né? A gente
Eu brinquei, a gente entrou lá, era Gênesis 1 e 2, né? A terra era sem forma e vazia. E quando a gente entrou lá, eu comecei a ter discernimento da visão do Senhor, né? Puxa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Aí eu comecei a colocar no papel, digo, não dá também, Senhor. Por que o Senhor me trouxe até aqui, né? Para fazer eu morrer no deserto? E aí, nos nossos olhos, realmente era impossível, né? E eu acho que a gente fez o que era para ser feito com 1/3 do recurso, né? Mas mesmo esse 1/3 do recurso era um recurso considerável que a gente não tinha, mas o Senhor proveu, para a honra e glória do Senhor, glória né? a Deus. Então aí a gente está lá dentro, hoje é só terminar algumas coisinhas e agora fazer a obra andar, né? Construir a nossa família espiritual dia após dia, na autoridade do Senhor. Amém, amém. Eu entendo que quando a gente está no centro da vontade de Deus, Ele quem patrocina tudo, né? Ele quem patrocina tudo Mateus 6,33, né? Buscar primeiro o reino. Ele é o gerente da obra, né? Ele é o dono, né? A gente só coopera, né? Então, se o Senhor abriu uma oportunidade, né? É Ele quem faz, né? Eu gosto muito de Filipenses 2,3, onde o Senhor diz, a palavra do Senhor diz que dele é o querer e o realizar. O coração que está em sintonia com o Senhor, né? O querer vai vir do Senhor, né? Então, Senhor, eu tenho esse sentimento de fazer. Se eu estou em sintonia com o Pai, esse querer é dele, né? Mas não só o querer, né? Como o realizar. Né? Então, é tremendo quando a gente pode testemunhar disso, né? Lá na frente, né? Olhar para trás e dizer, era o querer do Senhor. E o realizar foi dele também, né? Porque por a gente, né? Era impossível, né? Mas para Deus, nada é impossível. Todas as coisas são possíveis, eu creio. Amém, amém. Gente, não se esqueça, deixa seu curtir nesse vídeo, compartilha com seus amigos, com sua família, essa palavra abençoada que está alcançando muitas vidas. Eu creio que muitas vidas estão sendo edificadas com todo esse movimento que a gente está fazendo aqui. E já confere tua inscrição nas nossas redes sociais, nosso YouTube, nosso Instagram, beleza? Segue também lá a Live Church, o Pastor Cliff, lá no Instagram. Pastor Cliff, qual que é o teu arroba? @PR Cliff Anderson. É isso aí. E seja abençoado em nome de Jesus, amém? Amém. Então, pastor, vamos lá. Sobre o Mateus, né? Eu queria saber, assim, teve mais alguma história que vocês passaram durante a criação dele, né? Porque hoje eu acredito que para todos os jovens, assim, também da Lifehouse Curitiba, né? Ele é uma referência, assim, de busca a Deus, que há muito, muito de Deus, assim, muito centrado. E eu queria que o pastor comentasse, assim, o que vem à mente, assim, né? O Mateus é um presente do Senhor para as nossas vidas, né? E o significado já do nome dele é presente de Deus. E para a gente é muito gratificante, né? O Senhor nos permitir ser os pais do Mateus. E realmente, aonde ele vai, ele é uma referência, né? A gente teve um culto semana passada e na igreja tinha algumas pessoas de fora e ele disse, nossa, ele não sabia, a pessoa não sabia que era meu filho, né? E disse, eu preciso conhecer aquele menino lá, porque na hora da adoração ele me chamou a atenção, eu fui lá atrás, comecei a olhar a igreja. E eu falei, eu preciso conhecer aquele menino. Eu falei, vem cá, filho. Ele falou, seu filho. Eu falei, né? E o coração do Mateus queima por missões, queima por pregar a palavra do Senhor, né? E às vezes eu seguro ele. O Senhor já tratou um pouco o meu coração, né? Porque o pai, a gente tem o desejo de ter o filho sempre perto, né? E o Senhor tem falado muito ao coração dele sobre missões, né? Mas eu também já fui no altar chorando ao Senhor e disse, não, a minha oferta é o meu filho, né? E eu tenho certeza que os nossos filhos a gente precisa deixar um legado a partir da gente, né? E é tão tremendo isso que a partir da gente é porque eles vão fazer obras muito maiores, né? E que Deus abençoe. Eu creio que o Senhor vai fazer muitas coisas na vida deles, né? E esse amor, essa paixão, né? Ele acorda, ele sai cedinho de casa, mas ele acorda mais cedo para ele poder ler a Bíblia, mais cedo para orar,
A gente tem que brigar com ele para ele comer às vezes, que ele está de jejum. Mas dizer, o Mateus é uma benção. Eu tenho certeza na resposta e tenho certeza daquilo que o Senhor tem para a vida dele. Né? Amém. Ele é um milagre do Senhor para nós. Né? Ele, conforme a gente testemunhou aqui, mas mais do que isso, foi um presente que Deus nos deu para transformar nossas vidas também. Né? Foi a vida do Mateus que me transformou. Né? Porque foi uma ferramenta do Senhor dentro da minha caminhada para eu voltar ao Senhor também. Né? Quando a Dani engravidou, eu disse: o que eu vou deixar para o meu filho? Né? E não é herança, né? Eu preciso deixar um legado para o meu filho. Né? E glória a Deus por isso que o Senhor me resgatou naquele momento. Né? Eu quero deixar alguma coisa para o meu filho. Como que eu vou educar o meu filho? Né? Da forma que eu vivia antes, né? O que eu ia educar do meu filho? Né? E ele foi um instrumento e um presente do Senhor para transformar a minha vida. O maior milagre, eu creio que foi esse. Amém. E foi então, o Mateus, no nascimento dele, foi quando o pastor, né, se reconciliou com Deus, voltou para os caminhos. Naquela trajetória ali da gravidez ainda, eu dizia: Senhor, eu não quero criar o meu filho dessa forma, né? Da forma que eu vivia, né? E eu tomei muitas decisões importantes na minha vida, naqueles momentos, né? E ele foi um presente para transformar a nossa casa, a minha vida, a vida da minha esposa. Né? Amém. Vocês queriam falar uma coisa? Pastor, como o senhor falou aí, você se congregava na Graça Church, né? Aí depois veio para a Live Church. A gente veio como Graça Church, né? Já veio como Graça. Graça Church Umbará, e aí depois de alguns meses o pastor Hernani emancipou a gente para a gente fundar um novo ministério. E como foi essa mudança para o senhor? Assim, foi dentro eu creio que da vontade do Senhor, e partiu dele, foi muito pacífico, né? A gente precisa entender ciclos na vida da gente, né? Então era um ciclo que estava se encerrando com muita bênção, né? E um novo ciclo que estava começando, né? E o engraçado, assim, eu sempre recebi muita promessa: você vai ser pastor de igreja, você vai ser, né? Mas eu nunca teria coragem de abrir uma igreja. De dizer: olha, semana que vem vou abrir uma igreja, vou arrumar um lugar, vou começar aqui. Nunca teria essa coragem, né? Porque eu entendo muito nessa autoridade do envio, né? A igreja precisa enviar, né? O envio é uma chancela, né, de autoridade, né? E se a gente entender Romanos 13, sobre a autoridade, o envio é uma chancela de autoridade, né? Então você vai em autoridade no Senhor, né? E então eu sempre tive muito temor nisso, né? Então as coisas como aconteceram, né? E eu sempre trabalhei, né? Sempre tive empresa, então para mim também era difícil, né? Tem um outro testemunho aí para mim foi difícil de soltar isso, né? Trabalhei com reciclagem de plástico 20 e tantos anos, né? E por favor, Júnior. Foi mais nesse quesito aí que eu perguntei pro senhor, tipo assim, que às vezes tipo, o senhor vai cuidar de uma igreja, né? Às vezes tem o trabalho, tem tudo isso aí, agora é o senhor que vai fazer tudo praticamente, assim, na hora ali que vai... Como é que foi a mudança do trabalho? Mudança, né? Então, a gente começou a igreja em 2019, né? E eu trabalhava, né? Eu tinha a empresa, sempre trabalhei com reciclagem de plástico. E aí trabalhei em 2019, 2020, né? Mas eu nunca me esqueço um culto de oração. Na segunda-feira, eu tinha um turno à noite na empresa, e eu tinha que ir lá para começar o turno, né? E terminou o culto de oração, a irmã pediu: pastor, o senhor pode me escutar agora por alguns minutos, tal, e orar por... Falei: querida, me perdoa, mas eu não posso, né? Porque eu tenho que sair daqui, tenho que ir lá na empresa agora, porque eu preciso... Ela disse: achei que pastor ficava... Ai, meu Deus. E aí, foi o primeiro start no meu coração, assim, eu entendi no Senhor, né? Mas eu acho que eu tinha até um orgulho no meu coração, é importante até a gente testemunhar, né? Sim. Eu fazia muita questão de dizer: eu sou pastor, mas eu trabalho com tal coisa, né? E eu vejo que hoje eu quero um orgulho no meu coração, né?
E nessa caminhada, em 2021, mais uma vez, o pastor Hernani fez uma escola de profetas em Ponta Grossa. Aí a pastora mandou convite pra gente e tal, e eu falei, não dá pra ir, né? Porque tem que trabalhar, ficar uma semana inteira, é integral, né? Você vai na segunda, volta só no sábado. Falei, é inconcebível ficar uma semana longe da fábrica, porque eu tenho que trabalhar, tenho tantos compromissos, né? E aí o Senhor falando, vai, né? E aí a minha esposa falou, também era tão bom se a gente fosse e tal. Eu falei, então vamos. E a gente, né? E já naquela briga comigo sobre o trabalho, né? E aí a gente chegou lá no quarto, um pastor de Brasília falou para mim, pastor Cliff, eu precisava compartilhar um testemunho meu com você. O Senhor tá me pedindo isso, né? Tá bom. O Senhor me disse uma vez, eu estava passando uma situação assim na minha vida, e o Senhor me disse bem assim, não ache que o Senhor não paga. Por que você acha que Deus não pode pagar como os homens? Eu falei, meu Deus, né? O Senhor me trouxe aqui para me bater assim. Colocou na parede, né? E aí eu já comecei a entender. E nos últimos dias teve um momento lá de oferta para missões, e a gente ofertou para missões. Depois o pastor Hernani falou para a gente ofertar uns pelos outros. E o Senhor me mostrou um pastor, que é amigo meu, o pastor Ilquias, de Fortaleza, teve na nossa conferência aqui, pregando. E eu não conhecia ele, e o Senhor me mostrou ele, e eu fui lá e falei, aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu falei, Deus mandou eu cuidar de você, até você embarcar para a tua cidade, não sei onde você mora. Mas o Senhor mandou eu cuidar de você, você vai ficar na minha casa. E o Senhor mandou eu fazer um churrasco para você. Quando eu falei do churrasco, aí depois eu fiquei sabendo que o Senhor tinha pedido a oferta para ele, tudo que ele tinha, um minuto antes. E quando ele ofertou, ele falou, Senhor, mas eu não tenho dinheiro para mim ficar, para me hospedar até o voo dele era segunda noite, e a gente estava saindo lá de sábado de manhã, né? E aí quando eu falei para ele que a gente ia cuidar dele, né? E ia fazer um churrasco para ele, aí a gente entrou num ambiente, numa presença do Senhor muito grande ali. E eu lembro que eu fui no banheiro recompor a maquiagem, tirar a ranheira. E aí o Senhor falou dentro do banheiro, falou no meu coração, falou, vai até no altar. Eu falei, tô ficando doido. Eu fui, lavei minha mão, me sequei, o Senhor falou de novo, vai até no altar. Saí, cruzei um outro irmão, o pastor Claudinho, e quando eu cruzei ele, cumprimentei, o Senhor falou de novo, vai até no altar. Eu peguei e fui até no altar. Quando eu fui até no altar, o pastor Hernani veio ao meu encontro, se ajoelhou e começou a profetizar sobre a minha vida, que não é para mim me preocupar, porque o Senhor ia prover, a igreja ia crescer, e o Senhor ia dar provisão financeira, não só para a igreja, mas para a minha casa, né? E aí eu entendi muito do Senhor. Quando eu voltei, eu parei, né? Realmente o Senhor abriu portas e permitiu que eu pudesse, né? Então desde o início de 2022 a gente se dedica integralmente na igreja, na obra do Senhor, né? Mas foi um realizar sobrenatural também. Sim, né? Deus sabe como fala com a gente, né? Deus sabe os meios que a gente vai ouvir ele, né? Exatamente. Acho incrível isso. E então, o pastor deixou a empresa com alguém? Como é que foi? Não, eu parei. Fechou? Fechei, Fechou? Nossa. O Senhor abriu, até o rapaz, o dono do barracão onde eu tinha empresa, né, só creio no Espírito Santo. Quando eu voltei, ele falou assim, Cliff, se você quiser parar, não esquenta não, pode deixar tuas máquinas aí, eu não vou te cobrar aluguel. Era um barracão grande. E aí se abriu, né? Eu nem vendi todas as máquinas ainda, eu tenho uma fábrica lá, né? Vendi alguma coisa, mas eu tenho lá uma fábrica meio, né? Mas o Senhor tem honrado a gente, tem sustentado a minha casa, né? Para honra e glória do Senhor, é um testemunho. E essa também é a importância de a gente estar atento à voz do Espírito Santo e também à obediência, né? Porque muitas vezes a gente escuta e não faz. E acaba deixando de viver coisas extraordinárias que Deus tem para nossa vida, né? Verdade. Então, isso que você fez foi muito importante e um divisor de águas, creio eu, na sua vida. Amém.
Deixa eu deixar uma palavra aqui. A primeira voz, né? Aprendi com o irmão lá da igreja. A primeira voz no nosso coração, Júnior, é a do Espírito Santo. Né? E por vezes eu escutava a primeira voz, né? E aí vem o nosso coração enganoso com todas as nossas convicções, né? Com todas aquilo né? Com as nossas crenças, né? Que não é baseado só em fé, né? Crença é diferente de fé, né? Com todas as nossas crenças a gente vem e pensa diferente, né? Mas quando o Senhor fala, como ele falou a Elias, né? Elias orava e gerava fogo, raio, trovão, né? Mas Deus não falou com ele no raio, no trovão, nem no fogo, mas na brisa suave, né? E quando vem essa voz, a brisa suave é a primeira voz do Espírito Santo, né? É a voz dele, é quando ele fala com a gente, né? Que a gente possa estar atento a essa voz, né? Possa ter um coração obediente, dedicado a essa voz, para viver também as promessas e a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu fiz uma observação também que você fala muito os versículos. Você tem muito essa questão de decorar os versículos. Isso é devido à leitura da palavra, né? E eu queria que você falasse para o pessoal a importância da gente estar sempre lendo a Bíblia. Então, se quiser falar algum recadinho para o pessoal que está assistindo. Isso aí, a importância da gente meditar, né? Na palavra, como a própria palavra já nos orienta, né? Meditar dia e noite. Se puder comentar um pouco sobre vida devocional, né? A palavra de Deus tem resposta para todas as coisas, né? Para todos os anseios, né? E eu amo a palavra de Deus, né? Com toda a minha força. E sim, né? O Senhor me deu uma graça, né? Mas eu amo ler a palavra do Senhor. Eu creio que a visão, se a gente conseguir ter uma visão macro da palavra do Senhor, da revelação do Senhor, né? A nossa vida tem um mapa, né? Tem uma coordenada para a gente viver as promessas do Senhor através da palavra, né? Eu gosto muito de uma frase de Martinho Lutero, né? Eu digo que eu creio um pouquinho diferente que ele, né? Porque ele dizia assim, eu não preciso de visões nem de anjos, né? Porque tudo que eu preciso para essa vida e para a próxima, né? Para a vida eterna, eu encontro na palavra de Deus, né? Eu oro um pouquinho diferente porque eu digo, Senhor, eu quero visão, eu quero anjo, Eu quero sobrenatural. sou pentecostal, Senhor. Mas eu entendo que tudo que a gente precisa para essa vida e para a vida eterna, a gente encontra na palavra do Senhor. Amém? Nossa, eu também, assim, eu sou assim também, tipo, Deus, tô lendo tua Bíblia, tô lendo a palavra, mas sobrenatural? Bem forte, bem forte. Pode vir forte que a gente mandar um anjo, manda. Mas só nas coisas boas, coisa ruim não quer ver, não. Ai, glória a Deus. Isso aí, gente. Pastor, falando um pouco de visão, eu queria saber qual que foi a visão que Deus deu sobre a Live Church, né? Porque geralmente as igrejas têm uma visão, uma orientação, né? Qual que foi a visão que Deus deu sobre a Live? Tem muito a ver com o lugar, né? O território, a autoridade territorial, né? E quando o Senhor me deu a visão da Live, né? A gente já tinha até começado como Graça Church lá, naquele lugar. E o Senhor me deu a visão, de um lado ali eu tenho um bairro do Umbará, que é um bairro muito tradicional, católico, né? Colônia italiana. E do outro lado a gente tem ali o Sítio Cercado, que é uma realidade totalmente diferente, né? E o Senhor me trazia assim, a visão da Live é trazer pela palavra de Deus, desconstruir pilares e altares de religiosidade, porque tanto de um lado ou do outro, né? E o Senhor me trazia que a palavra do Senhor ia libertar, né? Então, basicamente, né, a visão e a nossa missão é essa, né? Trazer diante da palavra do Senhor, quebrar alguns paradigmas que a gente constrói, né? Paulo diz assim, aí vocês confiam muito em doutrinas criadas por homens, né? E quantas vezes eu recebi na igreja pessoas dizendo, pastor, mas acho que o certo não é assim, porque lá a gente fazia de tal forma, né? Eu sempre digo, o porque lá a gente fazia de tal forma não vai mudar a minha maneira de pensar. Agora, se a pessoa abrir a Bíblia e falar assim, pastor, na Bíblia está escrito isso, a gente vai mudar, né? Porque tem muita coisa que a gente vai carregando, né? E
e vira doutrina, e vira como um dogma para a gente, né? E muitas vezes não é o dogma da palavra, né? Então, assim, é dentro disso que o Senhor nos deu a visão, né? Do ministério da Live Church, né? Para que a gente pudesse trazer a palavra do Senhor e essa palavra revelada, né? Através de uma adoração extravagante, através da exposição da palavra, e por isso eu gosto tanto de fazer sermão expositivo mesmo, né? E a exposição da palavra e o poder do evangelho fazem dogmas serem transformados, né? Entender que a palavra do Senhor não é aquilo que a gente só, as nossas crenças, né? Mas vai muito além, né? Aquilo que Deus tem, o trabalho, o ministério, o reino de Deus vai muito além, né? Então, basicamente, a visão da Live Church é essa, né? Diante de um povo, mostrar o poder de Deus, né? Derrubar alguns altares de religiosidade. E aí, no outro lado, a gente vê, não só do lado católico, né? Mas do outro lado tinha tipo uma base neopentecostal que também carrega doutrinas e dogmas que nem sempre são da palavra, sabe? Então, dentro disso que é a visão que o Senhor nos deu de ministério, né? Através de uma adoração extravagante, da exposição da palavra e do poder do evangelho, né? Poder transformar corações e mentes, né? A gente precisa transformar a mente, né? Romanos 12:2, eu amo essa, né? A gente não pode não vos amoldeis a este mundo, mas renovai-vos a vossa mente, para que então você experimente a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Tem muita gente que não experimenta ainda a vontade do Senhor, porque precisa renovar sua mente. E a nossa visão é muito nisso, né? Para que a gente possa, através da palavra do Senhor, trazer renovação de mente e de coração. Amém. Realmente. E eu já vi vocês falando, né, muito aquela frase, né, uma igreja para pertencer, né? E eu acho isso muito acolhedor, né? Porque até a gente conversou com o pastor Beto aqui já uma vez, do Ministério de Retenção, né? E ele falou que a importância do acolhimento, né, nas igrejas, né? Porque a gente sai, igual o pastor falou, tem muita doutrina, muito dogmática, muito legalista, muito, como se diz assim, que afasta muitas pessoas, né? E não abraça, não acolhe, né? E como é que é esse acolhimento na live? Então, para a gente mudar algum dogma, né? Às vezes a gente acha que muda batendo, né? Tipo, confrontando com ideias, né? Mas o que transforma mesmo é o amor, né? Sempre que Jesus trouxe algo transformador para uma pessoa, foi em amor, né? Quando Jesus encontrou a samaritana, né? Ela ouviu a Jesus e foi tocada, né? Porque Jesus demonstrou amor, né? Mesmo ela sendo uma samaritana, né? E nesse sentido, a gente precisa entender que é o acolhimento, né, que vai expressar o amor de Cristo, né? E como igreja a gente coopera para expressar esse amor, né? Então, é esse acolhimento que mostra o amor, e esse amor é que transforma. Amém. Tem mais alguma coisa, gente? Não? Glória a Deus. O papo tá bom, gente. Como dizia o pastor Edenilson, aleluia! Pastor, quero agradecer novamente por aceitar o convite aqui. Pra gente é uma honra estar recebendo você aqui. Receba o nosso abraço. A Live Church também receba o nosso abraço. Nós estamos aí juntos para fazer a obra. Eu creio que Deus tem muito para a vida de vocês. Vocês vão alcançar muitos lugares em nome de Jesus. Vocês vão voar aí no Evangelho em nome de Jesus. E recebam o nosso amor também. Amém? Somos irmãos em Cristo, todos com o mesmo propósito. Amém. Né? E é isso aí, gente. Muito obrigado por você que acompanhou, né? Quer falar? Pastor, não sei se eu poderia ter algum recado aí para o pessoal que está assistindo, do seu coração aí. Se eu quiser deixar algum recado. Amém, vamos sim. Hã? De antemão também queria agradecer muito pelo convite, agradecer por essa janela de transmissão da palavra do Senhor aqui e pela oportunidade da gente estar podendo aqui compartilhar dos feitos do Senhor, né? Muito obrigado por esse espaço, obrigado pelo esse acolhimento também. Queria deixar aqui uma visão muito clara daquilo que a gente vê como o reino de Deus, e é muito interessante a gente estar junto, né? A gente
é do mesmo reino, né? Não é uma placa de igreja que determina que a gente está de um lado ou de outro. Muito pelo contrário, nós estamos aqui no mesmo reino para caminhar e cooperar juntos, né? E eu entendo que o Senhor tem grandes promessas para essa casa, para a Life House, tem promessas para a Live Church e, sobretudo, promessas para a igreja do Senhor, que é uma né? Só. Amém. E essa igreja do Senhor, né, ela vai levar o evangelho com o poder, né? Pelo poder do evangelho, né? E eu queria deixar esse recado, né? Que a gente possa, sim, né? Porque isso também é um dogma do nosso coração, né? Sim. A gente precisa vencer isso pela palavra de Deus para viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, né? Então, eu acho lindo quando a gente derruba muros e faz conexões, quando a gente está junto, quando a gente pode cooperar juntos aí para o reino de Deus. Já vivemos momentos de tanta presença do Senhor juntos, né? Life House Curitiba com a Live Church Curitiba. E eu acho que isso é só o começo, né? E pode nascer fagulhas, né? E avivamento vem disso, né? João 17, o Senhor Jesus diz que assim como eu recebo a glória do Pai, eu vos deixo a glória, né? Para que vocês sejam um, né? Às vezes a gente quer a glória do Senhor, mas a gente não quer ser um. A glória é o poder e a autoridade de Deus que foi dada a Jesus e que Jesus outorgou à igreja. Mas essa outorga tem uma premissa, né? A gente precisa entender que o Senhor nos outorgou a autoridade e glória para que a gente seja um. A unidade precisa estar na frente da autoridade, né? A unidade gera autoridade. Então, nós somos uma só família espiritual. Amém? Um grande abraço, eu quero agradecer a todos vocês aí que estão nos ouvindo, seja bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Que Deus abençoe, que essa palavra e tudo aquilo que a gente compartilhou aqui possa ser uma semente de transformação, possa gerar algo no teu coração e na tua vida. Um beijo e que Deus abençoe. Amém. É na unidade que o Senhor ordena a bênção, né? Amém. É isso aí, gente. Agora sim, obrigado. Não se esqueça, compartilha esse vídeo com os seus amigos, com a sua família. Deixa o seu curtir, se inscreve no nosso canal, siga-nos nas redes sociais. Amém? Que nós estamos fazendo, nós estamos alcançando muitas vidas com tudo que esse movimento está acontecendo aqui. Beleza? E lembre-se sempre, Jesus Cristo é o Senhor, Life House, Life em sua vida.